E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, a dupla de dois. E hoje, com um tema super legal, interessante pra caramba, que seria a reabsorção no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle. Então, como a professora Raquel disse, agora nós vamos começar a dividir o néfron por porções e mostrar para vocês como que acontece esse transporte tubular e essas reabsorções de solutos, de água. Fechado? Mas antes, roda a vinheta. Então, começamos pela reabsorção do túbulo contorcido proximal. O que a gente pode ver nessa imagem são todas as porções do néfron, e nessa aula a gente vai falar principalmente do transporte tubular do túbulo contorcido proximal, que é essa primeira porção do néfron, onde ocorrem reabsorção de água e de solutos. Mas antes disso, a gente precisa lembrar de algumas vias de reabsorção. Nós temos dois tipos de vias de reabsorção, que é a via da reabsorção paracelular, onde os solutos e a água elas podem ser reabsorvidas entre as células através da membrana, e nós temos a reabsorção transcelular, que esses solutos e a água elas podem passar através da célula. E um ponto muito importante é os dois tipos de membrana que nós temos nessa região. A membrana apical, que é aquela porção da membrana que fica em contato com o líquido tubular, com o filtrado, né? E nós temos a membrana basolateral, que é aquela membrana que fica em contato com o líquido intersticial e os capilares. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão perceber que as reabsorções, alguns transportadores, eles ficam presentes ou na membrana apical ou na membrana basolateral. Absorção de sódio nós temos ali, né, na membrana apical, ali no lúmen tubular, chegando ali, né, nessa porção, a gente tem uma concentração muito parecida, né, do que está ali no lúmen para o que está no líquido intersticial. Então, a concentração é muito parecida. Mas e aí, como que a gente faz, então, a reabsorção do sódio? Esse sódio, ele é reabsorvido a favor, né, de um gradiente eletroquímico, ou seja, a gente tem mais sódio no lúmen do que se a gente for comparar com o sódio ali dentro desta célula. Percebam ali que a gente tem muito mais, né, no lúmen do que ali dentro. Esse sódio, como que ele acessa, né, o interior dessa célula? Ele passa por um canal chamado ENaC. Tá, mas e aí, professora, como que a célula consegue manter esse sódio, essa concentração baixa ali dentro dela? Porque no outro lado, no líquido intersticial, está bem alto. Quem mantém essa concentração baixa de sódio dentro da célula é aquela bomba linda e maravilhosa que vocês já estão carecas de saber, acredito eu, né? A bomba sódio-potássio ATPase. Então, o que essa bomba sódio-potássio ATPase faz? Ela está sempre retirando o sódio ali de dentro da célula. Então, ela retira o sódio, joga lá para o líquido intersticial e, em troca, ela pega um potássio. Então, graças a essa bomba sódio-potássio ATPase, que a gente consegue manter uma concentração de sódio baixa dentro da célula e, assim, o sódio que está no lúmen tubular consegue passar através desse transportador chamado ENaC, e assim a gente tem a reabsorção de sódio, certo? Beleza, pessoal, a gente já viu então, né, como que a gente faz a reabsorção de sódio, só que a gente tem também outros solutos, né, ali naquele líquido ali no lúmen tubular. Quais são esses solutos? Cloreto, potássio, cálcio, magnésio, enfim. E como que eles são reabsorvidos? Eles são reabsorvidos por um transporte, uma difusão passiva, ou seja, sem gasto de energia, sem gasto de ATP, e eles são reabsorvidos a favor de um gradiente eletroquímico. Claro que, como a gente tem uma concentração maior de cloreto no lúmen, essa reabsorção de cloreto vai criar ainda mais essa diferença, né, essa eletronegatividade, para que os outros solutos
potássio, cálcio, magnésio, também sejam reabsorvidos. Essa reabsorção desses solutos vai criar o quê? Um gradiente osmótico, ou seja, quando a gente reabsorve mais os solutos, a gente deixa aquele líquido intersticial mais concentrado. E com isso, a água que está ali no lúmen, ela também vai, claro, né, a favor do seu gradiente. Então, por osmose, a gente acaba também reabsorvendo a água, certo? E, claro, a gente também precisa reabsorver, né, essa linda e maravilhosa glicose, fonte de energia para as nossas células. E como que a gente faz a reabsorção de glicose aí nesse túbulo proximal? Graças a um transportador chamado de SGLT, né? Ele faz o transporte de sódio e glicose. Como que ele faz isso? Esse transportador, ele reabsorve o sódio e a glicose aproveita e vai junto, que ela não é boba nem nada. Quem que garante, de novo, essa concentração de sódio, essa diferença de concentração de sódio do líquido tubular para o meio intracelular? De novo, a bomba sódio, potássio, ATPase, que a gente comentou lá no outro slide, onde a gente estava falando da reabsorção de sódio. Então, aí na reabsorção de glicose, a gente precisa do quê? Claro que da bomba sódio, potássio, ATPase, mantendo essa diferença de concentração de sódio, o sódio entra através do SGLT e a glicose aproveita e vai junto. E como que essa glicose sai da célula e acessa, né, o líquido intersticial? Graças a um outro transportador chamado de glúten. Então, é um transportador específico para a glicose. E aí a glicose, como ela está mais alta no meio intracelular, se a gente for comparar ali no líquido intersticial, ela sai através desse transportador glúten a favor do seu gradiente de concentração, certo? Chegamos, então, na reabsorção da água. Pensando em túbulo contorcido proximal e a primeira porção da alça de Henle, é aqui que ocorre a maior quantidade de reabsorção de água do filtrado. Essas duas porções do néfron, elas contêm células específicas, né, que revestem o epitélio dessa porção. E nessa membrana nós temos aquaporinas, né, a aquaporina 1, principalmente, que são canais de água. O que seria isso? Esses canais, eles permitem que a água seja reabsorvida do filtrado para o líquido intersticial. E nós não podemos deixar de falar da reabsorção obrigatória, que é a reabsorção que faz a maior parte da água ser reabsorvida para o sangue, e a reabsorção adaptativa. Pensando na reabsorção obrigatória, ela ocorre por osmose, como a professora Raquel disse. Eu tenho a reabsorção de solutos e a água, ela vai ser reabsorvida por osmose junto. Lembrando que a osmose, ela é a reabsorção da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, 90% dessa água que é reabsorvida no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, elas vão ser reabsorvidas junto com o sódio, o cloreto e a glicose. E a reabsorção adaptativa é uma reabsorção que ela ocorre dependendo da situação que essa pessoa ela está, se ela precisa reabsorver mais ou menos água. E essa reabsorção ela acontece lá, no túbulo contorcido distal e no ducto coletor. Essa reabsorção adaptativa, ela ocorre pela ação, né? Ela é regulada por alguns hormônios que a gente vai conversar numa próxima aula. Lembrando que a reabsorção de soluto é o principal fator que faz com que haja a reabsorção de água, como a gente já disse. E vamos falar então sobre a reabsorção lá na alça de Henle. E então, na alça de Henle, que é essa porção em verdinho aqui na imagem, nós temos 3 segmentos. O segmento descendente fino, o segmento ascendente fino e o segmento ascendente espesso. Nós vamos focar principalmente no segmento descendente fino e no ascendente espesso. Pensando na reabsorção de água, nós temos duas diferenças muito importantes.
onde a porção descendente, ela é extremamente permeável à água, como a gente já disse, né? Temos a presença de aquaporinas do tipo 1, são canais de água, então isso faz com que essa porção seja muito permeável à água. E na porção ascendente espessa, ela é ali onde ocorre a reabsorção de solutos. E essa porção, ela é impermeável à água. O que significa isso? Significa que na porção descendente eu tenho a reabsorção de água e na porção ascendente eu tenho a reabsorção de solutos, mas eu não tenho a reabsorção de água. Então, como que ocorre essa reabsorção de solutos lá na porção ascendente espessa? Na membrana apical, eu tenho um cotransportador. E por que eu falo que é um cotransportador? Porque ele transporta todos no mesmo sentido. Então, ali eu tenho a reabsorção de sódio, potássio e 2 cloretos. Eu preciso de energia para que ocorra essa reabsorção de sódio, potássio e cloreto do filtrado para dentro da célula. E aí entra novamente a bomba, né, de sódio, potássio, ATPase, fornecendo essa energia. Por que eu preciso de energia nesse cotransportador? Porque o potássio ele vai ser transportado contra o seu gradiente eletroquímico. Então, eu preciso de energia. Lembrando que essa membrana, ela é impermeável à água. E pensando, então, na membrana basolateral, eu tenho a nossa famosa bomba de sódio, potássio, ATPase. É essa que permite com que a concentração de sódio fique baixa no líquido intracelular e favorece, então, esse movimento do sódio para fora da célula, sentido líquido intersticial. E aí você pode me perguntar, e o potássio e o cloreto, eles vão ficar ali dentro da célula? Não, eu tenho ali alguns canais iônicos que permitem que esses íons eles saiam da célula em direção ao líquido intersticial para manter o seu gradiente de concentração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.